com vocês aqui também, tá? Mas eu preciso que vocês vão marcando as coisas mais importantes. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Sempre aperto isso aqui errado. É assim, ó. Agora vamos lá para a página, só um minutinho. 68. Hoje, gente, eu quero ver se a gente trabalha o restante da amizade sobre Aristóteles. E nós paramos aqui, ó. Isso. Então, vamos lá, galera. A gente falou, então, que Aristóteles falava que existia 3 tipos de amizade. A amizade boa, a amizade útil e a amizade prazerosa. E Aristóteles falava que a amizade boa é a amizade que ela vai perdurar, né, por muitos anos. Inclusive, prestem atenção nessa revisão aqui. Inclusive, ele falava que para as pessoas serem amigas de verdade, deveria existir uma reciprocidade, ou seja, uma preocupação mútua. E também a amizade boa, ela requer tempo. Por isso que ele utiliza aquela expressão comer sal juntos. Inclusive, ontem eu estava assistindo no YouTube um stand-up. Vocês gostam de assistir stand-up? Que é pessoas assim contando casos engraçados. Eu gosto de assistir. E um dos comediantes lá estava falando que a amizade verdadeira é aquele amigo que come sal junto. Aí eu lembrei da nossa aula. Então, vamos lá. Então, Aristóteles fala disso. Aristóteles vem falar também, presta bastante atenção, que dentro de uma comunidade também deve existir amizade. Visto que nós somos seres, gente, que precisamos uns dos outros para sobreviver. Então, vamos pensar que nós fôssemos seres primitivos, os homens chamados homens das cavernas, né? Ou os homo sapiens. É muito mais fácil você imaginar uma vida lá daquela época da pré-história se tivesse um grupo, né? Que quando a gente vive em grupo, vamos pensar, a gente tem maior possibilidade de sobreviver. Né? Então, por exemplo, aqui no nosso material fala desse pedacinho aqui, ó. A gente precisa viver junto porque uma pessoa vai exercer vamos pensar então nos dias de hoje. Uma pessoa vai fornecer um tipo de serviço para você, a outra vai fornecer outro, né? A gente precisa, por exemplo, de comida, abrigo, água. Isso tudo é muito mais fácil quando nós estamos vivendo juntos, né? Numa espécie de sociedade. Então, por exemplo, eu tô aqui para dar aula para vocês, mas eu preciso também, por exemplo, dos pais de vocês para minha sobrevivência também, se a gente for analisar, né? Igual no dia que às vezes eu conto esse caso, no dia que o meu dente doeu, eu tive que ir lá no consultório do pai da Estela. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer um tratamento, uma terapia, eu vou lá na mãe do Abraão, né? Então, eu não sei, gente, eu tô dando esses exemplos porque é quem eu lembro, tá? Mas com certeza eu preciso do pai, dos pais de vocês, assim, como acredito que eles têm precisado de mim por enquanto. Porque somos, né? Cada um tem uma profissão. Então, a gente precisa das pessoas pra gente ver em conjunto. E Aristóteles vem falar também, galerinha, que olha que loucura, que entre o governador e o governante deve existir o conceito de amizade. Então, ele fala que deve existir, gente, um sentimento mútuo. Sim, é complicado a gente entender isso hoje, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas os políticos não estão, a maioria não está nem aí para a população. Mas ele fala, gente, que, segundo ele, quanto mais virtuoso é um governante, a população dessa cidade, dessa comunidade, também vai se tornar virtuosa. Então, ele fala que a amizade entre os governantes e os governados deveria ser uma relação de amizade. Pode até marcar aqui, ó.
Deixa eu mostrar para vocês. Acompanha aqui comigo na tela. No início da página 69, vocês podem marcar essas 3 linhas aqui, ó. Dessa forma até virtuosos. Dessa forma até virtuosos. Então, gente, eu tô falando, galerinha, lá da antiguidade, de uma visão lá da antiguidade. Então, o Aristóteles acreditava dessa maneira, que deveria existir amizade entre os governados e os governantes, certo? E quanto mais virtuoso fosse um governante, automaticamente a população também seria virtuosa, tá? Continuando aqui, então, ainda falando de Aristóteles, ele fala de uma outra forma de amizade. Diz ele que a amizade se assemelha à justiça. Nossa, pessoal, que coisa estranha. Por que a gente pode dizer que ela se assemelha à justiça? Porque a finalidade principal, tanto da amizade quanto da justiça, a finalidade é que as pessoas se tornem virtuosas. Porque, segundo Aristóteles, a justiça, gente, ela propõe, por exemplo, uma distribuição, uma punição correta para todas as pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu cometi um crime, a punição vai ser a mesma para mim e para o outro, e para o Joãozinho também que cometeu. Agora, se eu fiz uma coisa correta, né, a benfeitoria vai ser para mim e para o Joãozinho também. E diz ele que se assemelha à amizade porque ela acaba sendo ligada, né, por uma espécie de coisas corretas, de coisas virtuosas, tá? E segundo o Aristóteles, quem, por exemplo, pratica a amizade, vamos dizer assim, ele nem vai precisar da justiça, porque ele já vai, olha que loucura, porque ele já vai praticar coisas virtuosas. Tá dando para entender? Porque ele já vai praticar coisas virtuosas. Inclusive, você pode colocar, deixa eu ver aqui onde vocês podem marcar. Deixa eu ver aqui só um minutinho que eu marquei aqui na minha apostila. Pode marcar aqui, ó. Pode marcar esse pedacinho aqui, ó. A amizade. Leia para nós, Estela, esse pedacinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, deixa eu responder a Júlia. Sim, sim, Júlia, você está certa. Só que a gente vai pensar aqui que essa justiça é lá da antiguidade. Então, na concepção de Aristóteles, a justiça seria algo correto, tá? Então, se a pessoa fez assim, seria algo que eles, algo justo mesmo. Se a pessoa cometeu um crime, ela vai pagar por aquele crime. Não vou falar dessa justiça dos dias de hoje, que ela está muito corrompida. Tá? Pode ler esse pedacinho aqui para nós, Estela. A amizade também parece manter unidos os estados. E dir-se-ia que os legisladores têm mais amor à amizade do que à justiça. Quando os homens são amigos, não necessitam de justiça, ao passo que os justos necessitam da amizade, também da amizade. E considera-se que a mais genuína forma de justiça é uma espécie de amizade. Aristóteles. Vocês estão entendendo? Gente, por favor, entenda isso aqui. Quando ele está falando de justiça, ele não está falando dessa justiça, às vezes, corrupta que acontece no mundo, que às vezes beneficia uma pessoa que praticou coisas erradas. Segundo Aristóteles, a justiça aqui, ela seria uma justiça justa para todo mundo. Tem um termo que se usa no direito que fugiu aqui a palavra agora, mas é que a justiça é algo que ela é igual para todos os indivíduos, tá? Ô, Júlia, você que perguntou. Então, ele fala que, no quesito justiça, as punições e a distribuição correta de honra seria o mesmo. E, segundo ele, se existisse amizade, as pessoas nem precisariam do quesito justiça, tá? Porque a amizade já requer uma preocupação com o outro, né? Já requer algo bom. Deu para compreender? Continuando, então, agora nós vamos falar aqui
que o Aristóteles, ele questiona, presta muita atenção que vocês vão ver que no outro filósofo que a gente vai estudar, ele é contra essa visão de Aristóteles. Aristóteles fala, então, que, por exemplo, pode existir amizade, sim, entre pais e filhos, entre as pessoas, entre o governante e o governado, só que tem por mais que exista essa amizade, a gente tem que compreender que a relação, por exemplo, do pai com o filho, a relação do pai é de superioridade. A relação do governante também é de superioridade. Então, existe amizade, mas a gente tem que entender que esse conceito ele é um pouquinho diferente por questão de posições que essas pessoas representam, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Se formos olhar a melhor... Se a gente for falar, você vai entender que vocês vão ver que esses filósofos são meio doidos, o próximo que a gente vai estudar. Mas se a gente for entender, Júlia, que a melhor pessoa para orientar a gente, na vida da gente, são, né? As melhores pessoas são os pais. Com certeza. Porque esses vão ser verdadeiros. Sabe aquela amizade boa que Aristóteles falou ali? Que o pai, ele vai te falar no que você está errado e no que você está certo. Ele vai te repreender. Então, um amigo de verdade, ele te corrige na hora que precisa. Isso mesmo, os melhores amigos são os pais. Então, gente, só que para Aristóteles, pode existir, sim, amizade entre os governantes e o governado, e pode existir amizade entre pais e filhos. Só que lembrando que existe uma relação aí de superioridade, porque o pai e o governante, ele é superior, no caso, aos filhos e aos governados. Continuando aqui, Aristóteles vem falar de um outro tipo de amizade também, que está nesse pedacinho aqui, ó. Que ele fala que acontece muito... aqui no material trouxe esse exemplo para a gente entender. Acontece muito em evento esportivo, quando a gente, por exemplo, quando você vai em um jogo, por exemplo, da Copa do Mundo, eu nunca fui, né? E que você tá lá vendo o Brasil jogando, você torcendo pro Neymar e o Neymar caindo sem parar, que aquele jogo me deu muita raiva. O que acontece, gente? A gente tem um sentimento de identificação com as outras pessoas que estão lá, que eles seriam os nossos compatriotas, as pessoas que se unem a nós por meio de torcer pelo mesmo time que seria o Brasil. Estou dando um exemplo. Esse nome desse tipo de relação, assim, como é que eu posso falar? Deixa eu ver aqui como é que eu uso um termo simples e para vocês compreenderem. Essa semelhança, ai, meu Deus. Esse sentimento que une um ao outro por amor à pátria é chamado de patriotismo, tá? Inclusive tá aqui, ó. Vocês podem marcar para mim? Quer ver? Marca para mim esse parágrafo daqui. Pode fazer melhor. Faz uma chave aqui, ó, nesse parágrafo todo. Fazendo favor. Ô, Daiane. Oi. Esse tipo de amizade estaria ligado, então, à nação? Sim. Sim. Ele estaria ligado por exemplo, a afeição que você tem pela pessoa por ela ser o seu compatriota, né? Então, essas pessoas que se uniram lá no estádio para torcer, eles estão desenvolvendo o patriotismo. Seria uma espécie de amor à pátria, né? E amor aos irmãos. Mas vocês vão entender que essa amizade, para Aristóteles, ela não seria amizade boa. Por quê? Porque você, às vezes, está ali com uma pessoa que é da sua terra, mas você não conhece ela há muito tempo. Você acabou de conhecer ela ali. Não é verdade? Então, deixa eu compartilhar duas coisas que aconteceram comigo. No dia que a gente foi assistir um espetáculo lá em Buenos Aires. A gente sentou, eu e meu marido, a gente tava vendo lá o pessoal dançando tango e tal, muito chique, muito bacana. Aí, gente, uma coisa incrível. Na mesa do lado só tinha brasileiro e tudo professor.
tudo professor. Aí o que surgiu ali na gente na hora? Um sentimento de patriotismo, porque eu falei assim, gente, essa galera do Brasil, olha que bacana. E a galera, gente, era professora, todo mundo era professor. Eu fiquei assim, gente, essa professora não é muito ruim, então não, né? A gente tá viajando, tá passeando. Então surgiu o quê, gente? Um patriotismo ali. Lógico que não é igual num jogo de futebol que a gente veste, mas surgiu uma relação de um sentimento de amor à pátria. Porque eu falei assim, gente, a galera do mesmo país que eu. Igual no dia que eu tava no Cristo Redentor, com o pessoal da minha faculdade, tô lá, na hora que eu olho, gente, tipo assim, nem era a época de viagem, na hora que eu olho pro lado, uma galera de Manhuaçu lá no Cristo, eu tô assim, para! O que vocês estão fazendo aqui? Eu conheci os meninos de vista, mas fala assim, gente, o povo da minha cidade, olha que bacana. Só que Aristóteles destaca que essa amizade, não, a gente pode falar que não seria, assim, aquela forma de amizade boa, porque as pessoas, às vezes, não se conhecem há muito tempo. Porque para Aristóteles, a amizade boa é aquela que você se conhece, que há intimidade, né? Mas ela surge por você compartilhar interesses mútuos. Por você falar assim, o sujeitinho ali da minha cidade, ou o sujeito é do meu país. Igual eu acredito que essas pessoas que moram nos Estados Unidos, eu acredito que eles devam, quando encontram um brasileiro, deve ficar na alegria danada, né? Quando encontra, assim, eu imagino, né? Eu nunca fui nos Estados Unidos, mas eu imagino que quem mora lá, quando encontra um brasileiro, deve ficar no céu. Deu para entender até aqui, gente? Deu? Daiane, Pode falar. mas essa amizade se surgir, por exemplo, num jogo de futebol, ela pode ir se concretizando, né? E virando uma amizade boa com muito tempo de amizade. Com certeza, pode sim, porque, segundo Aristóteles, é com o tempo. E também, Estela, se a pessoa tiver uma preocupação, existe uma reciprocidade, uma preocupação mútua. Porque também, se você conheceu o Joãozinho lá no estádio de futebol, o Joãozinho virou seu amigo, mas ele tá seu amigo só porque você beneficia ele, aí não. Tá? Ele tem que também se importar com você. Deu para compreender agora? Aham, obrigada. Galerinha, eu vou falar agora de um outro. Tem um monte. Quando eu dei aula dessa matéria ano passado, um monte de gente discordou desse filósofo. Vocês vão ver que ele tem umas ideias muito engraçadas. Mas não é para ninguém pegar isso para a vida, não, gente. Esses filósofos que a gente trabalha, tem coisas que são interessantes, igual Aristóteles, eu acho o Aristóteles muito sábio, mas esse aqui ele já vai falar o contrário de Aristóteles. Vocês vão ver por quê. Vamos lá, então, para a página 70. Tá, gente? Se acabar, volta um pouquinho, só para ver se eu consigo concluir esse pedaço. Vamos lá. A gente vai trabalhar, esse filósofo, ele se chamava Michel de Montaigne. Ele viveu na Idade Moderna, né, no período histórico da Idade Moderna, e ele escrevia muitos ensaios. Ensaio, gente, é um gênero literário, né? Que ele, dentro desse ensaio, que é um gênero literário, ele escrevia algumas opiniões. Então, ele falava, por exemplo, sobre a tristeza, a mentira, ociosidade, que é a pessoa que fica parada, né? Quando fala assim, a pessoa é muito ociosa, é que ela fica mais parada, não faz muita coisa, não, tá? Lá na Grécia Antiga, isso era valorizado, porque os cidadãos, eles tinham que ficar na ociosidade para ficar raciocinando, criando. Mas hoje em dia isso não é muito bom, não. Ficar muito ocioso, não. Um cadinho só é bom para você criar ideias, mas muito não é bom, não. E também, gente, ele falava sobre cavalos, sobre cheiros e várias outras coisas. Esse sujeito, Michel de Montaigne, ele escreveu também sobre amizade. Tá? Então, um dos primeiros capítulos que ele escreveu, ele vem falar da amizade. Segundo ele já era amigo de um sujeito chamado Etienne de Labotie, mesmo antes de conhecer o sujeito. Você acha, Abraão, que tem como você ser amigo do sujeito sem conhecê-lo? Eu acho que tem que criar pelo menos um vínculo de relação antes de criar uma amizade.
Um vínculo, mas pode ser um vínculo virtual, por exemplo? Eu acho que não. Pra Não, então mim, acho que pra mim, não. contar a opinião do Abraão, ó. Ele fala que ele admirava tanto o Laboti, que ele já se sentia amigo dele. Então, mesmo antes de conhecer o Laboti fisicamente, ele já falava que já tinha uma amizade entre eles e um comprometimento muito grande. Então, ele acreditava nisso, né? Vocês podem até marcar aqui esse pedacinho aqui, ó. A amizade entre os dois surgiu, aqui, ó, até pessoas. A amizade até pessoas. Gente, eu vou contar uma coisa que eu acho engraçado. Não sei se vocês... Tem uma coisa que acontece, por exemplo, comigo, que eu acho que se assemelha um pouquinho ao Montaigne, mas eu não sei se é amizade, não. Por exemplo, a gente tem o Instagram e a gente segue várias pessoas, correto? E eu gosto de seguir, por exemplo, muitas coisas relacionadas, assim, a casa, essas coisas. E tem duas páginas lá, não sei se é assim que se fala, né? Tem 2 IGs lá que eu gosto muito de seguir. E eu já me sinto, é tão engraçado que eu vejo ali quase todo dia, né? Que elas postam de coisas interessantes. E eu pareço que eu sou até amiga das mulheres, dessas meninas que tem. É tão engraçado que parece que você está vivendo ali e elas vão compartilhando as coisas que fazem. Assim, nossa, eu achei engraçado que eu pensei nessa ideia aqui do Montaigne e do Laboti. Mas, gente, amizade mesmo, no meu conceito, é algo muito maior, né? Mas acontece isso, a gente achar que conhece a pessoa por uma rede social, só que, na verdade, a amizade mesmo é diferente. Então, entendeu? Laboti e Montaigne, eles... primeiro, né? Montaigne, ele se sentia já amigo de Laboti mesmo antes de conhecê-lo fisicamente. Então, se você for observar, ele é um pouquinho diferente de Aristóteles, porque Aristóteles fala que tinha que ter intimidade, que tinha que ter tempo para ser amizade boa. Montaigne não fala isso, não. Então, vamos lá. Quais relacionamentos não são amizade? Vou ir mais rapidinho aqui, pode ser, gente, para dar tempo da gente trabalhar? Qualquer dúvida, vocês me freiam aí, que eu dou uma paradinha. Diferente de Aristóteles, Montaigne afirma que a amizade não pode se formar por interesse. Pode até marcar aqui, ó. Mas apenas pela admiração mútua entre as pessoas. E por que Aristóteles... Então, aqui, ó, diferente até pessoas. Por quê? Montaigne não considerava amizade por utilidade, nem por prazer. Ele considerava somente o conceito de amizade de verdade. Tá? Então, outra coisa também que o Montaigne fala que não pode, que a amizade entre membros da família não é amizade. Por quê? Porque, segundo ele, olha que interessante, segundo ele, os pais e os filhos, eles não podem, esse tipo de amizade que ele aborda aqui, não está englobando pais e filhos. Porque, segundo ele, o amigo de verdade fala as verdades. Ou seja, ele tem que falar mesmo que não está concordando, ou o que está concordando, né? E segundo ele, gente, eu estou falando lá da Idade Moderna, lá de 1500 e pouco. Segundo ele, o filho não pode contestar o pai. Então, por isso que não seria uma amizade de verdade. Porque o pai pode contestar o filho, mas o filho não pode contestar o pai. Inclusive, tá até nesse trechinho aqui, ó. Quem quiser marcar, faz uma setinha aqui, ó. Então, ele tá falando que o pai e o filho não pode ser amigo, porque o filho não pode contestar o pai, tá? Não pode debater, não pode criticar. Deixa eu ver o que mais. Aí vocês marcam aqui para mim, por favor, ó. E ele fala, gente, também que essa questão da contestação, né, no quesito amizade é muito importante, porque aquele amigo que só
quer falar coisa para te agradar, esse aí não é amigo de verdade. Continuando aqui também, que eu queria destacar para vocês, deixa eu ver aqui o que mais, que é importante, só um minutinho, gente. Tá, deixa eu ver aqui. Então, segundo ele na amizade, vocês podem marcar aqui, ó. Aqui também, ó. Segundo pensador, até a amizade. Onde, Daiane? Aqui, ó, segundo pensador, na página 71. Até a amizade. Tá bom, obrigada. Então, por nada. Então, gente, a amizade entre pais e filhos para Montaigne, não é amizade verdadeira, porque os filhos não podem corrigir e criticar os pais, visto que os pais é a autoridade maior na família. Deu para entender, gente, essa visão? Beleza, vamos para a próxima página, então. Página 72. Ele falou também que a amizade, ela requer vamos dizer assim, uma semelhança, né? Então, por exemplo, eu sou amiga da Maria porque ela tem a mesma profissão que eu, porque ela frequenta a mesma religião que eu, porque ela tem... Gente, tá faltando 10 minutos. Se for necessário voltar, eu aviso vocês, mas acredito até que nem vai precisar não, tá? Então, segundo o Montaigne, a amizade, ela requer uma semelhança. E segundo ele, também, os irmãos também não podem ser amigos. Olha aqui, tá nesse parágrafo aqui, ó. Ele fala que existem irmãos que não combinam entre si. Vocês já viram família que tem irmão que às vezes não combinam entre si? Então... também. Eu e minha irmã. Deixa eu contar, eu não tenho essa experiência porque eu sou filha única, né? Mas vocês ainda são novinhos, vocês vão ver que depois que vocês se casarem, né? Que vocês forem adultos, não precisa nem se casar, não. Se for adulto, vocês vão ver que a relação vai mudando quando cada um for morar na sua casa. Vocês são novinhos, por isso que vocês brigam. Às vezes, um comeu um negócio do outro, o outro pegou o negócio do outro sem pedir, aí dá choque, né? Mas o Labotti fala, desculpa, Labotti não, Montaigne. Ele fala que os irmãos também, dentro dessa relação, não pode ser considerado uma amizade verdadeira, visto que existem diferenças entre os irmãos, né? Então, às vezes, tem gostos diferentes e muitos irmãos não combinam. E outra coisa que o Montaigne fala, ele fala que para a amizade existir de verdade, tem que ter liberdade. E você, por exemplo, não tem liberdade para escolher o seu irmão, né? O seu irmão veio, pronto, e acabou. Assim como você veio para o seu irmão também, tá, gente? Esquece disso não, tá? Assim como o seu irmão veio para você, você veio para o seu irmão. Então, ele fala, aqui vocês podem marcar também, amores, na página 72, de acordo até amizade. De acordo até amizade. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Na hora que aparecer, eu respondo, tá? Porque o negócio aqui tá meio bugado. Vou continuar aqui, ó. Não tá aparecendo. Na hora que aparecer, eu olho. Então, gente, então, segundo Montaigne, essa questão, esse quesito, amizade entre família, é uma obrigação natural, desculpa, é uma obrigação natural. E não necessariamente você escolheu, tá? Você escolheu ser amigo. Tá aqui, ó. Quem quiser marcar aqui também, ó. Nessa perspectiva, até escolha. Então, os membros da família, vocês são ligados a eles por uma obrigação natural. E não necessariamente porque você escolheu. Deu para entender? Deu? Então tá, vocês marcaram. Mas não. Mas é para clicar onde no primeiro parágrafo? Porque eu grifei já no primeiro, aqui, ó. De acordo até amizade.
E depois, nessa perspectiva, até escolha. Ah, tá. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver aqui a pergunta que tem aqui. Ah, que bom, Júlia. Isso é bom quando os irmãos às vezes concordam. Isso é bom. Vamos lá, a gente tá faltando 6 minutos. Se não der tempo, a gente volta, que eu quero acabar isso aqui para dar tempo de acabar a apostila, tá? Então, ó, eu peço por favorzinho, para todo mundo voltar. Eu não vou pegar muito tempo de vocês. Então, vamos lá, gente. Assim como não pode ter amizade entre familiares, né? Vamos dizer assim, entre pais e irmãos, segundo Montaigne, também não pode existir relação entre o patrão e o empregado ou o funcionário, porque, segundo ele, existe uma hierarquia. Segundo ele, o funcionário não pode ficar contestando o seu patrão, porque a amizade de verdade é quando existe uma contestação, quando um amigo não concorda com o outro e pode ficar argumentando. Segundo Montaigne, o patrão e o funcionário é difícil de amizade, porque o funcionário não pode ficar querendo dar pitaco nas coisas do patrão. Deu para entender? Deu para entender? Seria tipo pais e filhos, assim? É, tipo pais e filhos. Exatamente. Tá bom, gente? Então, vocês podem marcar, faz uma chavezinha nesse parágrafo aqui também, ó. A amizade verdadeira, tá vendo que isso aqui é a regra dele para amizade. Essa é a regra dele, ó. Seria a liberdade e a vontade de você falar o que você quer, quando não tem restrição, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos falar da relação... Vocês vão achar engraçado isso aqui, tá, gente? Faltando 4 minutos, eu tô aqui na contagem regressiva. Voltem, por favor, se eu não acabar. Agora, nós vamos falar da relação de amizade entre Montaigne e Labotti. Eu tô falando, meu marido é aula de filosofia também, não sei se vocês sabem, eu tô assim com ele. Ô, Flávia, essa amizade deles era meio exagerada, né? Aí ele falou assim, era bastante exagerada, mas presta atenção. Então, resumindo, Labotti não, Montaigne fala que você deveria ter liberdade e não deveria ter regras assim. Você poderia falar com seu amigo o que você pensasse, desde que fosse para ajudar, né? Segundo ele, gente, como o Aristóteles falou, muitas amizades são ligadas por utilidade, por prazer, mas a amizade realmente importante, a amizade verdadeira, ela requer dedicação. Um ponto. Então, segundo ele, como seu amigo requer muita dedicação, você não pode ter mais de um amigo. Você só pode ter um amigo, porque para você se dedicar tanto àquele amigo, você ter tempo suficiente para ele, você só pode ter um. E ele diz, gente, olha que loucura, que quando você tem amizade, você tem vontade, você tem o desejo de estar com a outra pessoa, de compartilhar sua vida e até seus bens. Olha que loucura! Gente, eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela, mas eu não vou dar meu carro da minha casa para ela, não. Né? Cada um que trabalha, procure o seu, vou falar a verdade. Gente, brincadeiras à parte, isso aqui é o conceito dele. Inclusive, marquem aqui, por favor, esse parágrafo aqui, ó. Quem não quiser ficar arriscando tudo com marca-textos, faz uma chave. Eu tô falando assim pra gente ir mais rapidinho. E ele fala outra coisa que ele discorda de Aristóteles. Diz ele que a amizade, ó, pode surgir assim, rapidão. Porque diz ele que o tempo é irrelevante. Diz ele que a amizade pode surgir num olhar. Inclusive, ele falou, né, gente, que a amizade dele com o Labotti surgiu até mesmo antes deles se conhecerem. Só por admiração de alguns escritos, coisas do tipo. E ele fala o seguinte, olha que interessante, na próxima página, que um amigo deve fazer de tudo para o outro, de tudo. Aí você pode pensar assim, Daiane, mas e se um amigo me pedir para roubar uma coisa? Segundo o Montaigne, subentende que se o sujeito é seu amigo de verdade, ele não vai te pedir nada de ruim, tá?
Ele não vai te pedir nada de ruim. Se ele é seu amigo e se preocupa com você, ele só vai pedir coisas boas. Então, Montaigne fala que um amigo deveria fazer de tudo que o outro está pedindo, né? E que ele fala, gente, que a amizade é algo tão interessante. Olha nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Vou ler para vocês. A amizade verdadeira, diz Montaigne, leva a um desejo de se fundir com o outro, de partilhar os mesmos pensamentos e desejos. A amizade verdadeira seria tão forte que faria com que as pessoas se tornassem uma alma em dois corpos. Pode até marcar aqui, ó. Então, segundo ele, gente, o amigo seria outro de você. Ele seria muito parecido com você, né? Ele seria idêntico a você, só que em outro corpo. E pra gente ir finalizando, gente, vou passar o dever qualquer coisa na mensagem, tá? No zap, rapidão, te falar. Finalizando, seria difícil ter mais de um amigo, visto que o amigo quer muita dedicação. E amizade requer lealdade, atenção entre duas pessoas. E é muito difícil de encontrar a amizade verdadeira. Gente, se encerrar aqui, querem que eu volte ou não precisa? Eu acho que eu consegui entender, sim. Então, ó, o dever, se finalizar aqui, eu mando no grupo. O dever de vocês, hoje tem mais dever, tá? Vai ser...